Fala pessoal, esse aqui é o Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Sou o professor Felipe Jardim de Biologia. A gente está no projeto Extensivas, a gente está falando sobre ecologia e agora nós vamos falar sobre a energia nas cadeias alimentares. Nós já vimos conceitos iniciais em ecologia, já vimos o conceito de cadeia alimentar, já vimos os níveis tróficos. Assiste às aulas anteriores, agora a gente vai falar sobre a energia nas cadeias alimentares. Pessoal, se você lembrar, a gente vai perceber que a energia, ela mantém um fluxo ao longo dessa cadeia alimentar. Ela flui de um organismo para outro, melhora, ela flui de um nível trófico para outro. Então, da planta, que era um produtor, para o gafanhoto, que era o consumidor primário, para o sapo, que é o consumidor secundário, e assim sucessivamente. Sim ou não, pessoal? A gente vai ter que começar a pensar aqui. Quando a planta, que é um produtor, e consequentemente, para ser um produtor, ela tem que ser um ser autotrófico, ela realiza o processo de fotossíntese. Concorda ou não, pessoal? E quando ela realiza esse processo de fotossíntese, ela consegue assimilar a energia na forma de luz e converte essa energia na forma de uma energia química, na forma da sua matéria orgânica. Você aprendeu lá, que a planta consegue, por exemplo, produzir glicose. Não é isso, pessoal? Então, na verdade, a molécula de glicose ela tem energia. Claro, porque para sintetizar essa molécula de glicose na fotossíntese, a planta utilizou energia luminosa, que ficou armazenada nessa molécula de glicose. O que a planta, nesse caso, faz com essa molécula de glicose, pessoal? É a mesma coisa que você faz, não é isso? Quando você ingere lá o açúcar, por exemplo, que tem glicose, para que a gente está ingerindo a glicose? Para ter energia, tudo bem, mas era só para ter energia que a gente viu? Energia e matéria. A glicose principalmente vai ser uma fonte de energia, mas outras moléculas orgânicas vão ajudar a gente a ter energia, mas também a ter o quê, pessoal? A conseguir a nossa matéria. Então entende que quando a planta realiza a fotossíntese e produz a sua matéria orgânica, parte dessa matéria orgânica vai servir como fonte de quê? De energia para ela. E uma outra parte vai servir como fonte de quê? Para ela fazer matéria. Matéria, Felipe, quem é a matéria da planta? Ué, para fazer folha, para fazer caule, para construir raiz, ou a planta é sempre do mesmo tamanho? Não, a planta com certeza ela vai crescendo. Então, parte da energia que foi assimilada na fotossíntese, foi guardada na matéria orgânica, é gasta como fonte de energia. E uma outra parte, pessoal, vai ficar armazenada onde? Na matéria, no caso aí folha, caule, no caso dessa planta aqui. Quando o gafanhoto for comer essa planta, ele vai conseguir ter acesso a toda a energia que a planta assimilou na fotossíntese? Não vai. Por quê? Parte daquela energia foi gasta como fonte de energia mesmo para a própria planta. Mas uma outra parte não foi usada como fonte de energia. Uma outra parte foi usada para fazer o quê? Matéria, fazer folha, para fazer caule, que é o que o gafanhoto tem acesso. Concorda ou não, pessoal? Então, quando o gafanhoto se alimenta da planta, ele pega toda a energia que a planta produziu? Não, porque parte foi gasta pela planta. Então ele consegue uma quantidade de energia menor do que a planta tinha produzido. E o gafanhoto vai fazer a mesma coisa. Quando ele come a planta, ele vai adquirir aquela matéria orgânica da planta. O que ele vai fazer? Parte dessa matéria vai ser usada para fornecer energia para ele, beleza? Para ele mover os músculos dele, para ele poder fazer tudo que ele tem que fazer, se locomover, por exemplo. E uma outra parte vai ser usada para ele construir mais matéria para ele, mais asa, reconstruir tecidos dele. E aí, quando o sapo for comer esse gafanhoto, vai ter acesso a toda a energia que o gafanhoto teve? Não, pessoal? Só a parte que ficou disponível para o sapo, que é a parte da matéria que ficou incorporada, que foi usada para fazer as partes desse gafanhoto. Então, percebe que o sapo vai ter acesso também a uma quantidade de energia menor, beleza? Que é menor do que a que ele conseguiu da planta. Então, o que a gente está percebendo, pessoal? Que à medida que a energia é transferida de um nível trófico para outro, ela está decaindo. A gente costuma dizer que o rendimento dessa transferência é em torno de 10%. Isso não é um valor fixo, mas é um valor médio. Existem cadeias alimentares em que o rendimento é de 2%. Fazendo uma lógica bem rápida, se a planta tivesse 100 quilocalorias
disponível para fornecer, somente 10% dessas 100 quilocalorias estariam disponíveis para o gafanhoto. Pessoal, quanto é 10% de 100? Chegaria para o gafanhoto, então, 10 quilocalorias. Se esse rendimento for verdadeiro, para o sapo chegaria 1 quilocaloria. Para a cobra, 10% de 1, 0,1 quilocaloria. E para o gafanhoto, pessoal? Assustador, né? 0,01 quilocalorias. Então, pessoal, o gafanhoto está feliz ou está triste, pessoal? É tristeza total da galera, né, pessoal? Opa, carinha triste. Vou até apagar aqui. Me permite aqui para eu apagar? Que a carinha é triste. Tudo bem ou não, pessoal? Bem triste. Olha o que chega de energia para ele. Conclusões, pessoal, que a gente está chegando. Primeiro, o fluxo de energia ele é unidirecional. Ele sempre parte dos produtores em direção aos consumidores e nunca dos consumidores para os produtores. Esse cara que fornece, essa galera só usufrui. Outra coisa que a gente percebeu, a energia que é disponível em um nível trófico, ela decresce à medida que é transferida de um nível trófico para outro. Pergunta, e essa pergunta é maldade no coração. Ó, eu poderia ter um consumidor que fosse 50, lembra? Qual o nível trófico que o gavião estaria ocupando aqui? Ele é um consumidor, nesse caso dessa minha cadeia alimentar, um consumidor quaternário. Eu poderia ter um consumidor 50, pessoal? Seria bem complicado, você concorda? Por quê? O que chegaria de energia para esse consumidor 50? Muito pouca. Então, ou quase nada de energia. Então, grava isso. As cadeias alimentares, elas não são muito extensas. Nem podem ser, porque a energia vai decaindo à medida que ela vai sendo transferida. De forma que, se as cadeias alimentares fossem muito extensas, o que chegaria de energia para os indivíduos que ocupam os últimos níveis tróficos? Então, percebe isso. São conclusões importantes que a gente pode tirar sobre as cadeias alimentares e o fluxo de energia que está acontecendo aqui. Um abraço.